da palavra de Deus e algo arde no meu coração, que eu acho que muitos já sabem, que é exatamente isso que nós apresentamos hoje. E eu tenho tido, desde o início do ano, uma angústia no meu coração quanto à estruturação da igreja, de nós estarmos capacitando a liderança para que a gente possa exercer este dom que o Senhor entregou, principalmente para o meu marido, que é o ID, exercer o apostolado. Porque nesses dias eu descobri que quando a gente nasce com talentos. E quando a gente nasce em Cristo, nós recebemos dons espirituais. E cada um aqui tem talentos e dons, não é mesmo? E Deus entregou para cada um de vocês. E o que tem acontecido no meu coração é de ver que mesmo nós pequenos, nós temos uma estrutura que, bem ou mal, ela funciona sim. Porque nós temos um ministério de louvor, nós temos um ministério de intercessão, um ministério de casais, um ministério infantil, como muitos ministérios nós temos, e nós oramos todas as manhãs por cada ministério. Tem o ministério das mulheres, tem os ministérios de homem. Muitas vezes o meu marido, eu nem falo para ele, muitas vezes ele fala: Senhor, dê a estratégia para a apóstola Nancy, para a pastora Maristela. E eu falo: Senhor, essa parte é da pastora Maristela. Aleluia. Então, eu falo para o meu marido: amor, a gente precisa organizar melhor a igreja. E nós precisamos treinar a liderança. Precisamos, eu corri atrás de organograma, nós fizemos o organograma, apresentamos para a igreja. E eu quero que isso funcione, eu quero que a igreja funcione. Né? A parte administrativa, a parte financeira. Porque, gente, nós temos, funciona assim a nossa parte financeira, nós temos um contador, as coisas não são feitas de qualquer jeito. E enquanto somos pequenos, funciona. E quando nós estivermos grandes, porque o Senhor tem falado para nós alargarmos as estacas da tenda, né? E nós precisamos fazer isso. Mas desde que eu voltei da viagem, eu vi lá o apóstolo Jean, né, com a estrutura da igreja dele, até as crianças, a gente fala a mesma linguagem, isso é tremendo. E eu vim orando, colocando isso diante de Deus, porque eu sei o quanto meu marido se dedica à palavra. Ele ajuda, sim, mas eu sei o quanto ele ama estar afundado, mergulhado na palavra de Deus, para que ele possa trazer uma direção para a vida de vocês. Por que a gente insiste em que você passe pelo GMC? Para que você conheça a visão da igreja, para que você saiba que nós estamos aqui para te dar direção. Você busca, eu tenho que fazer um negócio. Com certeza, Deus, a tua cabeça deve estar com tantas coisas que você não consegue ver se é aquele o propósito de Deus para a sua vida. Mas nós estamos aqui, tem pastores que talvez você tenha afinidade, que possam te dar uma direção. E muitas vezes a gente se fecha no nosso buraco, no nosso mundo, e não, para que eu vou incomodar os apóstolos, os pastores? Você está debaixo de uma cobertura. E nós queremos que você exerça a unção de reforma no teu casamento, no teu ministério, na tua chamada, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não te chamou para você ficar sentado no banco. Deus tem um propósito, uma missão a cumprir através da sua vida. Amém? E Ele quer fazer, se você se colocar à disposição. Amém? Em Eclesiastes 3, pode colocar? 3 não, 2. Espírito Santo, me ajude a passar o que está no meu coração. E eu espero que esteja no coração do Pai. Para que cada um aqui entenda os propósitos e a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu de mim mesma não tenho nada. Pai, o Senhor sabe da aflição do meu coração e estar aqui em dizer a Tua palavra, Pai. Porque sou falha, tenho muitos defeitos, Senhor. E tenho receio, Pai, de muitas vezes pronunciar a Tua palavra. Mas, Senhor, não é por mim.
mas é pelo teu Espírito Santo, e que isso chegue como flecha em cada coração, através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que eu venha diminuir nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quantos de nós estamos correndo atrás do vento? Quantos de nós temos nos preocupado somente com as nossas coisas, olhando para o nosso umbigo, e não temos nos preocupado com as coisas de Deus? O Senhor está às portas. Se você é nascido de novo, que você crê que Jesus ressuscitou, se você confessou Ele como Senhor e Salvador da tua vida, você tem que fazer algo para Ele. Você tem que fazer a diferença neste tempo. Porque Deus está te chamando para algo muito maior do que os seus olhos podem ver. E nós estamos preocupados com as coisas aqui da terra. É normal? Precisamos sim, porque sem dinheiro ninguém faz nada. Mas a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Tem me afligido muito e eu fiquei muito feliz porque o Senhor, eu falo, Deus, eu não sei se é coisa do meu coração ou se é o Senhor mesmo que está falando comigo, porque tem me afligido de querer estar fazendo com que a igreja caminhe redonda, com que as pessoas participem das coisas. Mas eu tô no caminho certo, estou passando por cima do meu marido, porque eu fico ansiosa de querer fazer reuniões, e ele não gosta de fazer reuniões, mas é necessário de chamar a liderança, de saber como os ministérios estão indo. E aí, eu sou fã de carteirinha do Bill Hybels. Eu não sei quantos aqui conhecem o ministério, o Willow Creek. E eu fiquei sabendo, através da presbítera Flávia, que ele estava tendo um evento, o Summit, que tem todo ano. Eu já participei de alguns anos atrás. E quando eu estive nos Estados Unidos, a gente conhecia uma família, né, que já participaram aqui na nossa igreja, e a filha dela esteve nesta igreja do Bill Hybels, e ela chegou contando do ministério social deles, e aquilo foi, nossa, eu fiquei apaixonada, pegando os livros dele. Tem um livro tremendo que chama Revolução do Voluntariado. Todos deveriam ler, que é muito legal. E eu fiquei muito feliz. E acabei indo, fomos lá, e eu vi também a estrutura da igreja lá. Eu falei, Senhor, não que eu esteja preocupada com a igreja grande, mas eu estou preocupada em fazer as coisas organizada. Isso é muito importante, ainda que sejamos pequenos, nós precisamos nos organizar. Mas precisamos de braços. Precisamos fazer o que o Senhor tem pedido para nós fazermos. Amém? E eu quero desafiar vocês nessa manhã a ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Amém? Vou começar a pregar agora. Abram lá em Mateus 13. Ah, sim. E depois nós conhecemos o David Roger, que é da Victory Church, lá no Texas. E nós conhecemos o ministério social deles também, que foi algo tremendo, que foi a partir daí que o Senhor deu a palavra para o apóstolo de nós irmos aos pobres, às viúvas, aos necessitados. E essa noite até eu fiquei falando, Senhor, por onde o Senhor quer que nós começamos? Onde eu sei que nós nos perdemos em algum lugar. O Senhor quer nos levar a traçar um caminho correto. Ele falou, veja o seu estatuto. E faz muito tempo que eu nem leio o estatuto da igreja. E eu quero pegar para ver. E lá realmente fala. Sei que fala do trabalho social. E isso, gente, é uma coisa que arde. Eu não era nem convertida. O meu falecido marido falava que eu era sucessora da Madre Teresa de Calcutá.
Para vocês terem uma ideia. E eu amo, gente, amo essa parte, gosto de estar próximo das pessoas, gosto de visitar, gosto de... E o Senhor tem cobrado isso de mim. Eu falei, Deus me deu uma chance, uma nova vida. Ontem até recebi aquele Minuto com Deus, que fala que nós já recebemos, nós já sabemos, já foi determinado o nosso dia de morrer. A partir do momento que nós somos criados, já foi determinado o nosso dia de morrer. Mas o que nós temos feito com os nossos dias? A cada dia, o que você tem feito? Vai esperar chegar uma enfermidade à sua porta para você dar valor à sua vida? Para você comer menos, para você fazer uma dieta? Para você estar focado nas coisas de Deus, fazer um jejum para você mortificar a sua carne, para você estar em santidade, em santificação? E eu falei, Deus, o Senhor me deu mais uma chance. Eu estou há 7 anos. Estou indo para o 8º ano de vida. E eu falei, eu não posso parar de fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. E às vezes eu levanto de madrugada, nós temos medo, gente, do que as pessoas podem nos recriminar. E eu falo, Deus, eu quero entregar presentes todos os dias, porque eu faço aniversário todos os dias. E eu acho que muitos sabem aqui que no dia do meu aniversário, já é o 2º ano que eu faço isso, que eu saio entregando presente nas ruas e falo, hoje é dia do meu aniversário, mas eu quero que você ganhe o presente. As pessoas ficam, tem uns que recebem assim com tanta alegria, tem um que fica parado, tem outros que ignoram. Mas, gente, amém, eu estou fazendo a minha parte. E é isso que o Senhor quer que você faça. Amém? Então vamos avançar, vamos fazer o que Deus tem para nós. Mateus 13, vamos lá. Gente, eu preciso correr, porque... Aleluia. Amém? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira... Deixa eu pôr um pouquinho maior, gente, porque eu já estou com problema de vista. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outras caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos, ouve. Quem não tem ouvidos, não ouve. A parábola, nossa, o apóstolo já pregou muitas vezes a respeito disso, né? E a semente caiu à beira do caminho. Então foi lançada a semente, mas a pessoa não tinha, a terra não estava fofa, não estava trabalhada. Veio o sol, as dificuldades do dia a dia e se perdeu. Veio outra semente, caiu em solo rochoso, onde tinha muitas pedras. Quantos de nós falamos de Jesus para as pessoas e diante de tantas dificuldades, tantas pedras pelos caminhos, as pessoas desistem de caminhar com o Senhor. Mas houve também a que caiu entre espinhos. Mesmo dentro da igreja, as pessoas são machucadas. Gente, esse lugar tem que ser o lugar mais seguro da terra. As pessoas têm que entrar neste lugar e se sentir amadas. As pessoas não podem se sentir aqui e ver você de cara feia. Se você é nascido de novo, você tem que ter um sorriso nos seus lábios. Eu sei que é difícil passar por dificuldade, mas você tem o melhor que a salvação do Senhor. E Deus pode transformar, se você estiver no centro e nos propósitos dele. Ele faz. Então você tem que transportar a alegria de Jesus em você. E enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60, 30 por 1.
Então, quem tem ouvidos tem que ouvir essa palavra. Você não pode ignorar. Ali, eu não lembro agora, a Bíblia Ambulante pode me ajudar, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes você tem que ler a palavra para que você ouça, para que isso penetre no teu coração, para que isso seja vida dentro de você. É fácil? Não é fácil, mas é uma vida de obediência. Jesus viveu aqui numa vida de obediência. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhe é isso concedido. Aquela multidão tinha uma multidão do lado de Jesus. Estavam ouvindo. Mas como ele dizia por parábolas, muitos não estavam entendendo. Mas Jesus, ele explicou para os seus discípulos: pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, porque não tinha entendimento. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. E muitos dentro da igreja, eu não estou falando os que estão lá fora, necessitam da nossa palavra. Mas é os que estão dentro da igreja, têm se perdido. Estão aqui de corpo presente, mas a cabeça está lá fora. Então está vendo a palavra sendo ministrada, está ouvindo, mas não está entendendo nada. Abra o teu coração nessa manhã para entender o que Deus quer falar com você, amém? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Se existe alguma área na tua vida que necessita de cura, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, do teu entendimento, entenda o que Deus quer fazer e Ele vai entrar com cura, em nome de Jesus. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O inimigo está aí para roubar, matar e destruir. Por isso que é necessário você sair daqui e meditar na palavra de Deus. Eu não sei o que Deus fala com você a cada dia. O Bill Hybels falou uma coisa. É porque ele estava falando para a liderança. Veja, pergunte para a sua liderança se ele tem pelo menos 15 minutos sentado numa poltrona, lendo a palavra e meditando nela. É necessário, irmãos, não é só para a liderança, são todos nós. Precisamos ter um momento com o Pai. Este é o seu manual de vida. Você precisa entender dele. Porque você compra uma geladeira, um micro-ondas, você lê o manual? Ninguém lê. Mas esse é um manual importantíssimo e precisamos ler. Amém? Para que não sejamos roubados. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Não compreendeu porque não teve ouvido. O diabo veio e roubou. O que foi semeado em solo rochoso, isso é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantos têm corrido atrás do dinheiro, né? Do que esse mundo pode oferecer e têm se perdido, tem se tornado uma árvore infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1.
Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos que perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-vos crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o do meu celeiro. Então, não tem o que explicar. O joio está no meio da igreja. Então não tem como, por isso que eu falo, a igreja é o lugar seguro. Entra o trigo e o joio, nós não sabemos quem é o joio. Existem intrigas no nosso meio que não deveria, existem falatórios que não deveria, mas nós temos que esmagar a semente, mas não podemos arrancar. Vontade dá, né? De falar, ó, a porta está ali, ó, serventia da casa. Mas, gente, nós não podemos fazer isso. Temos que exercer o amor de Deus. Amém? Eu tenho pedido isso para o Senhor. Para que realmente, a base de tudo, irmãos, é o perdão, né? E ontem teve uma ministração tremenda. Eu falei: Senhor, o Senhor cutuca, vai lá, né, até o ponto de dividir almas e medulas, ossos, e enfim. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que perdoou as pessoas e não perdoa. E como que Deus pode responder às nossas orações se nós ainda temos muita amargura, tristeza? Irmãos, eu não sou diferente de vocês. Quando nós entramos por aquela porta dentro, eu costumo falar, nós somos filhos de Deus. Eu não estou aqui como apóstola, eu não estou aqui como pastora. Isso é um dom espiritual que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu quero exercer meu pastorado de amor, de catar a ovelha no colo, de tirar os carrapichos, de, se for necessário, tirar a lã devagarzinho para que ela nasça com lã nova, para que ela seja conforto para outros, para que ela possa gerar outros. Amém? Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus, obrigada. 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Diz-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação. Amém? Então, está falhando, né? Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos. Amém? Jesus é o teu maior discipulador. Nós estamos aqui para te servir, para fazer com que você mergulhe nessa palavra, para que você entenda a palavra. Se nós não compreendermos, o Espírito Santo vai dar o entendimento para nós.
Mas nós precisamos nos achegar aos pés de Jesus como os verdadeiros discípulos. Porque discípulo é aquele que senta aos pés para ouvir. Discípulo é aquele que tem o coração que quer saber mais, entender mais, que quer ir além. Esse é o coração de um discípulo. Eu fico feliz de ver o Daniel e a Lorena lá em Chaves. Eles ligam quase todos os dias para o apóstolo. Apóstolo, eu li isso na Bíblia, mas eu não entendi. O senhor pode me explicar? E isso, para o meu marido, ele gosta, ele ama fazer isso. Você também tem isso, você pode. Não precisa vir até aqui, mas você pode ligar, apóstolo, eu não entendi isso. Como que eu compreendo essa passagem? Amém? Glória a Deus. Ele então respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o filho do homem, os seus anjos se juntarão do reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura suas boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, mar significa mundo, recolhe peixes de todas as espécies. Até aqui. Irmão, nós temos que entender que Jesus nos chamou como pescadores de homens. E não adianta você chegar com uma varinha. Ah, pastor, hoje eu falei para uma pessoa de Jesus. Não, o Senhor quer que você lance a rede. O ministério do reino dos céus é lançar redes, não é um anzol. Você não pode estar com uma varinha. Você tem, e uma rede, não é só um que joga. Você já viu algum pescador lançar uma rede sozinho? Não tem como. Precisa de ajuda. Então nós precisamos entender, porque nós vamos estar sempre em crise se nós não entendermos qual é o chamado e o propósito que Deus tem para nós. Você não pode ser somente um cristão de banco, de domingo. Isso não é ser cristão, porque o verdadeiro cristão é o que segue Cristo. Você é somente um crente que crê nessa verdade, crê em Deus e vive a sua vida. Mas Jesus quer que você faça a diferença. Se você não compreender isso, você vai ter muitos problemas, muito desânimo, muito desapontamento, e o inimigo pode te desanimar dos propósitos que Deus tem para você. Nós precisamos, irmão, a igreja está vivendo apostasia. As pessoas estão, hoje eu não vou não. Porque é inverno. Porque é verão. Porque eu tenho que visitar a tia. Independente, irmãos, vocês têm que ter um domingo, sim, com a família. Isso é necessário, foi uma das coisas que nós tratamos na reunião. Você tira um domingo por mês, tem 4. Principalmente quem exerce ministério, porque não é fácil. Mas você tem que ter esse descanso também. Mas Deus vai fazer que você seja um bom servo. O campo é de quem? É de Deus. Eu não conheço, eu já vi de foto uma matraca. Sabe matraca? Diz que é se achar aí no Google, bota aí. Não sei se tem. Chama matraca. É um instrumento que eles iam lançando as sementes no campo. E Deus quer que nós sejamos a matraca de Deus. Quantos já ouviu? Ixi, essa menina é uma matraca, não para de falar. Né? Mas por quê? Você tem que ser a matraca de Deus para falar do amor de Deus.
Você tem que usar a sua boca, que é um instrumento de Deus aqui na terra, para falar do amor de Deus. O campo está aí. Deus entregou várias sementes nas suas mãos. Você que não sabe. Porque Ele te chamou. Uma vez que você aceitou Jesus, você já foi escolhido para trabalhar no campo. E o campo está aí. Precisando ser... Eu acho que já está até lançado as sementes, né? Diz que os campos já estão brancos. Nós precisamos colher as sementes. E nós precisamos lançar essas sementes conforme Deus distribuiu o dom e o talento na tua mão. Você tem consciência qual é o dom e o talento que Deus te entregou? Às vezes, Deus quer que você se voluntarie num projeto desse, simplesmente para abraçar e receber as crianças. Porque nós não vamos chegar ali naquele campo que o Senhor está nos entregando, já descendo goela abaixo, Jesus neles. Eles têm que ver a diferença em nós. Tem um irmão que era do ministério que nós éramos, e ele está morando em Brasília. E eu soube agora em fevereiro que ele mudou para um outro lugar. Ele esteve até em São Paulo, que ele perguntou se nós estávamos aqui. Eu falei que nós estávamos viajando. E ele me mandou um vídeo de um projeto, eu acho que é Projeto Caleb ou Josué. Não me recordo agora. Gente, que tremendo. As pessoas, os voluntários, eles se juntavam, pegavam um bairro, pensa, Carapicuíba, que eu fico indignada com a prefeitura, porque tem tanto lixo, eu nunca vi tanto lixo ali. Vamos pegar um bairro de Carapicuíba. Gente, eles vão de pá, de vassoura e de luva, eles levam tudo, balde, e vão batendo em casa. Eles pintam lá, eles pegaram um bairro lá de, acho que, não sei se foi Goiânia ou Brasília. Eles pintaram, tinha um túnel todo pichado, que eu acho que era a travessia de algum lugar, tudo pichado. Meu, os caras tirando a pintura velha, eles deixaram lindo o lugar. A rua, ajudaram uma velhinha, limparam a casa da velhinha. Falei, gente, que tremendo. Isso é testemunho. E as pessoas passavam e falavam, vejo que vocês são de Jesus. Isso mesmo, vocês estão de parabéns. O mérito não é nosso, é de Deus. É a forma como Deus faz para nós ganharmos as pessoas sem palavras. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem através da sua vida. Missões a gente sempre fala. Uns vão, outros oram e outros investem. Eu não sei qual é o teu chamado. Deus tem um chamado, mas você tem que saber qual é o seu chamado. Para que realmente Deus faça acontecer aquilo que Ele tem para acontecer. Amém? Abram em Mateus 24:14. Deus entrega a cada um de nós um campo. O teu campo, no momento, pode ser o teu vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente. Pode ser o teu bairro, pode ser o teu município, pode ser o teu trabalho, pode ser a faculdade. E o inimigo lança algo no nosso coração que é o medo. Medo de sermos reprovados. Mas Deus nos contrata como servos dele, para nós lançarmos a semente. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui anseiam pela volta de Jesus? Não precisa levantar a mão. Pode levantar também. Tem que amar a volta de Jesus. E se você ama a volta de Jesus, você vai fazer o que ele tem te pedido. Você vai cumprir os propósitos dele. Porque Jesus só vai voltar quando todo o mundo receber o reino. E ele espera você, que é a matraca de Deus, falar do amor de Deus. Em Mateus 28,
Irmãos, a comissão não é para o evangelista, para o pastor, para o mestre, para o apóstolo. A comissão é de todos nós. Mateus 28, 19. A partir do 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa comissão ele deu para todos nós. O que nós temos feito? Quando você tem um campo, um fazendeiro, ele contrata as pessoas para semear. E ele só vai pagar aquelas pessoas que lançaram a semente, se a semente der. Você acha que o fazendeiro vai fazer isso? O campo é do fazendeiro. A semente é do fazendeiro. Se vai nascer ou não vai nascer, não é problema de quem plantou. Plantou errado, ele vai receber o salário dele. Assim é nós. Nosso Deus é fazendeiro. O mundo é o campo que pertence a ele. Ele está nos contratando como lançadores de semente. Se a semente vai vingar ou não, irmãos, não é problema nosso. Eu falo de Jesus para aquele meu colega de trabalho que trabalha 12 anos do meu lado. Ele não se converteu. Não é problema seu, você lançou a semente. Vai chegar um momento que isso vai germinar. Eu ouvi a palavra com 13 anos de idade. A avó do Lucas falava de Jesus para mim. E um dia isso foi rema no meu coração. Eu falava, minha família é tudo espírita, eles não gostam de crente. Ela falou, mas está lá em Romanos 14, 12 ou 12, 14. Cada um dará conta de si diante de Deus. E eu fui para o mundo, mas Deus sempre me cercou de pessoas cristãs. Quando Ele tem um propósito na tua vida, Ele te cerca com alguém que vai falar da palavra, vai regar a semente. E aí teve um dia que o meu espírito foi desperto para as coisas de Deus. Então, irmão, não se preocupe, o campo é de Jesus. Ele é que vai fazer germinar a semente. Faça a tua parte para você ganhar o seu galardão. Faça a tua parte e o Senhor vai te honrar. Agora, o que você não pode é ficar sentado. Deus quer fazer com que os propósitos dele se cumpram, mas não a gente de braço cruzado. Ou você vai chegar para o cara fazendeiro e falar assim, mas esse solo está muito cheio de pedra, eu não vou lançar semente aí não. É problema seu se o campo está cheio de pedra? Se tem espinho? Se não tem? Não é. Lança semente, você vai ganhar o seu dinheiro lá. Que é, para nós, é ganhar o nosso galardão. Ver se cumprir os propósitos de Deus, não tem alegria maior. Mas muitas vezes, como eu já ouvi uma pessoa falar, nossa, mas, vamos ajudar a gente em missões. Não, eu já tenho uma missão, estou cantando no louvor. Isso é missão? É exercer um ministério que Deus te deu. Você pode, se você tiver coração sincero e tem orado, Senhor, que o meu louvor hoje penetre no coração de alguém nesta manhã. Que o Senhor faça com que isso transforme vidas com o nosso louvor desta manhã. O Senhor vai fazer. Mas não é simplesmente chegar aqui, eu faço parte do louvor, estou lá, domingo é minha escala. Não, eu sou da intercessão, eu já estou orando, já estou fazendo a minha parte. Não, irmãos, Deus não quer você como esse servo. Se você ouviu lá, se você viu a peça, que é uma das coisas que eu mais amo, que está lá em Mateus 25.
Hoje eu estou só em Mateus. Deixa eu ver se é 25 mesmo. Espera aí, gente, deixa eu me achar aqui. Do servo lá, amor, que foi até da peça que foi apresentado. Eu acho que é 25 mesmo. 25, 30 é alguma coisa, não é? Ou 26? Vamos ler do 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Fui forrasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fostes te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forrasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Quer mais clareza do que essa palavra? Isso é muito forte. Essa palavra é base para o meu chamado. Eu tenho certeza que o meu chamado é ir aos pobres, às viúvas, os necessitados, o social. Não que eu não possa te atender. Te atendo com os braços abertos. Mas, gente, vocês não vão mais me ver dentro da igreja. Eu tenho clamado ao Senhor. Eu não fiz ainda. Essa semana Deus colocou muito forte no meu coração de ir no hospital onde a minha mãe estava. Porque quantas pessoas, horário de visita lá é das 11 da manhã, se eu não me engano, às 3 da tarde ou às 5 da tarde. Eu não me recordo. Quantas pessoas não recebem uma visita? Eu entrei no quarto de um rapaz, ele estava com traqueostomia? Traqueostomia, E alguém tinha falado, ou foi uma enfermeira, a mãe do rapaz lá do quarto não sei quanto pediu, pastora, se você vai lá orar por ele. E eu não podia deixar minha mãe sozinha. Aí eu pedi, a visita do lado estava, e eu dei uma corrida lá, achei que tinha alguém com ele. E ele estava sozinho. E eu orei por ele ali. Eu falo que Deus me transformou ali no hospital. Porque, gente, eu chegar perto de alguém acamado, eu sofro junto. Eu choro junto. E eu fiquei olhando aquele rapaz, eu falei: Senhor, o que eu vou falar para ele? E aí eu debrucei assim perto do ouvido dele. E já é a segunda vez que acontece isso. Quando a tia Silvia teve internado, eu e a Tati tivemos essa experiência também. Eu falei para ele: se você estiver me ouvindo, aperta as suas pálpebras, os seus olhos. E ele apertou o olho. E eu falei: Senhor, então que teu Espírito Santo, faça o que tem que fazer na vida desse rapaz.
E não tinha, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele estava todo paralisado. Eu orei por ele ali. Lancei a minha semente. Se vingou ou não vingou, eu não sei. Pode ser que no céu, quando o Senhor passar lá no 3D a minha vida, a minha história, eu vou ver, vou saber. Mas nós precisamos. Cada um tem um chamado. Precisamos orar por aqueles. Prisão. Falei, Senhor, só se o Senhor tiver um propósito mesmo, porque é difícil. Mas nós temos que orar para aqueles que o Senhor tem essa chamada, distribuído esse propósito para essa chamada. Ir aos presos. Porque quantas pessoas precisam? Nós ouvimos num dos vídeos um cara, ele era o advogado, ele era de uma família simples, não era? E ele conseguiu se formar advogado e ele é de uma grande empresa e pegou o caso, porque lá nos Estados Unidos eu nem sabia disso, eu não sei se vocês sabem, que as crianças são julgadas da mesma forma que os adultos. Um garoto de 10 anos, ele viu o padrasto chegar em casa bêbado e brigou com a mãe. Ele acho que deu um murro na cara dela e ela caiu no chão. E o garoto veio e viu que a mãe estava... Ele achou que a mãe estava morta. E ficou ali tentando ressuscitar a mãe, e a mãe desmaiada, ele achou que estava morta. E o padrasto foi deitar. Dormiu, né, bêbado. Ele sabia que o padrasto tinha uma arma. Ele pegou a arma, ele sabia onde estava, pegou a arma e apontou para o padrasto. E o padrasto, roncando, acordou e viu. Ele ficou desesperado, ele atirou. Nunca tinha pego na arma. E acertou a cabeça do padrasto. E o padrasto era um delegado. E o garoto foi levado para a delegacia, sei lá, para a detenção. E depois de 3 dias ele foi chamado pela avó do garoto. E ele foi lá visitar, chamou o garoto. E o garoto ficou sentado, olhando para o nada. E ele falava, se você não me falar, eu não tenho como te ajudar. Se você não falar, eu não tenho como te ajudar. Ele falou, sei lá quantas vezes, se você não falar, eu não tenho como te ajudar. E aí diz que ele deu a volta e se aproximou do garoto e falou, você precisa falar para que eu possa te ajudar. O garoto começou a chorar. E aí o garoto falou que ele foi abusado por não sabe por quantos homens. Judiaram dele até um garoto de 10 anos. Como que um governo pode colocar uma criança de 10 anos junto, sendo o primário? Gente, é a coisa que não passa pela nossa cabeça. E é o que acontece. Quantos estão sendo abusados neste momento? Se ninguém leu, se você ainda que não tem esse chamado, pastor, essa parte social aí é para você. Mas leia pelo menos para você orar por mim e por aqueles que Deus tenha chamado. Quer que a gente vá falar. Chama Diamantes do Brasil. Eu acho que tem na nossa biblioteca aqui na igreja. Se você não sabe, nós temos uma biblioteca aqui. Você pode pegar o livro emprestado. Né? Sei que brasileiro não tem costume de ler, mas está aí. Ó. Muitas crianças. Esse livro foi um sonho que Deus deu para um pastor americano. Sei lá, isso acho que é 20 anos atrás. Porque quando eu li o livro, faz muitos anos, foi quando a gente começou o trabalho da CK. E ele deu uma visão para o Brasil. As crianças do Brasil, abuso. Gente, e não é diferente. Quando eu vejo a situação da minha vizinha da frente, eu lembro daquele livro. E assim está o mundo. E o que nós temos feito? O Espírito Santo está nos despertando, levando-nos a entender, nesta manhã, qual é o nosso papel. O nosso papel é semear. Nós não somos o dono da lavoura. O dono da lavoura é que vai fazer com que nós recebamos o nosso salário e ele vai concluir o que tem que concluir. Precisamos encontrar qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Senão nós vamos sempre viver em crise, insatisfeito com as coisas. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo.
e não queremos ver a necessidade do outro ao nosso lado. Eu fiquei feliz, gente, eu fiquei muito feliz até de ver a Vicky aqui agora de manhã. Ela tem um projeto junto com mais outros jovens. E eles já restauraram a casa. Ela é arquiteta. Já restauraram a casa de um... Foi de um deficiente? Né? Onde que foi? Em uma comunidade em São Paulo. Depois vou pedir para ela vir apresentar o projeto. Eu falei para a Flávia, fala para a Vicky que eu quero entrar nesse projeto. Falei, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que lançar a semente, eu tenho que ser a matraca de Deus. Eu não posso ser a matraca para falar coisas ruins, porque, irmãos, a mente desocupada é a oficina do diabo. Nós precisamos nos ocupar de alguma coisa. Vai servir no ministério infantil, vai fazer alguma coisa. Ontem eu fiquei, assim, muito agradecida a Deus pela vida daquele ministério que nos recebeu ontem. Sabe quando? Devia ter mais ou menos umas 700 pessoas. Tinha 70 voluntários. E ali naquele meio, não é diferente, devia ter faxineira, empresário, médico, dentista, arquiteto, engenheiro, sei lá, tinha tudo. Porque eu sei que esse ministério tem muitos empresários. E estão ali servindo com a maior alegria, todos falando a mesma língua. E na empresa aonde você trabalha, não pode ser diferente. Você tem que orar pelo líder lá, pela pessoa que é o dono da empresa. Eles têm os problemas deles. Hoje, manter uma empresa nesse país não é fácil. Eu já fui empresária, gente, eu sei o que é isso. Nós temos que orar pelos empresários da nossa igreja. Precisamos orar para que a gente tenha um ministério de empresários que vai fortalecer outros. Principalmente trazer para você, jovem, que está ingressando aí na faculdade, através da tua profissão que você quer exercer, ter uma direção correta. Se o apóstolo tiver, Deus falar com ele, a oportunidade, queremos passar. O que eu comprei até os vídeos ontem, para que isso seja incutido em você. Nós precisamos despertar. Acorde, igreja. Você é a igreja de Cristo, você é a noiva do Senhor. Você não pode ser uma noiva amarrotada. Você tem que se libertar das coisas que te prendem neste mundo. E o Senhor vai acrescentar. A palavra de nós temos, gente, nós precisamos conhecer essa palavra. A gente tem insistido na CEPAM, que é o Centro de Ensino Apostólico e Profético às Nações. É um nome bonito, né? Por enquanto, a gente tem poucas pessoas querendo aprender mais de Deus. A gente insiste para que você aprenda a palavra de Deus, para que você possa ter respaldo. Muitas vezes a pessoa vai querer que você lê somente um versículo para ela. Às vezes a pessoa quer que simplesmente você seja ouvido para ela. Teve o testemunho da Cheryl. Ela é da Google ou é Facebook? Facebook, ela já foi da Google também, né? Ela é do Facebook. Ela perdeu o marido no México. Foram comemorar o aniversário de um outro amigo, estava num resort, o marido foi para a academia, e ela, com, acho que a cunhada, né? O pessoal foram para o restaurante e ele não chegava. Foram ver, ele estava morto na academia. Imagine o trauma dessa mulher. E ela falava que muitas vezes, não era que a pessoa perguntasse para ela, mas simplesmente está ao lado dela. Estamos aqui, estamos do teu lado. É como o dono da casa que eu moro. Perdeu um filho com 14 anos, gente. Olha isso. E seria o braço, porque a família tem uma maldição, que eu falo, Deus do céu, como pode tanta desgraça numa família só? E eles estão, a gente tão feliz porque vocês vieram aqui, a gente só precisa disso, de acolhimento. Porque eles entenderam, olha, eles nem cristãos são, que Deus, eles têm que aceitar que Deus levou o filho. Porque se eles não aceitarem, eles vão viver uma vida de sofrimento. Isso vai trazer o filho dele de volta? Não vai, foi isso que ele falou. Então, muitas vezes, a gente precisa somente ser ouvido para as pessoas. Amém?
Irmãos, abra o teu coração. Entenda qual é o propósito que Deus tem para você. Faz com que este campo venha acelerar a volta de Jesus. Porque eu não vejo nenhuma perspectiva. Nós chegamos na sexta-feira à noite e eu fui pegar meu carro, o Casa e a Flávia. O Casa teve que dar ré no carro porque teve um acidente na porta da casa dele. É uma lombada que tem ali que diz que sempre acontece um acidente. E eu estava indo para o meu carro, meu cara com calombo, com a cara toda ensanguentada, e eu como Madre Teresa de Calcutá, que eu fui lá. Quer que eu leve você no pronto-socorro? Depois que eu deitei na cama, eu falei, olha o enrosco que eu podia ter metido, né? Mas a menina estava num desespero, a namorada do cara, e o cara estava bêbado, a menina também estava, jovem, gente, jovens. E aí eu falei, onde você mora? Fala o telefone dos seus pais, eu ligo lá, vamos. E a menina estava histérica, gritando, porque ela estava dirigindo. E ela que se sentiu culpada do acidente. E lá eu fui até onde você mora, fui no prédio, mas ela se jogava no chão. E eu falei, meu Deus do céu, me dá estratégia. Falei, Senhor, o que eu vou fazer? O mundo está perdido. E na hora que eu deitei na minha cama, aí a menina não quis, fomos até lá, perguntei pro porteiro, e aí os pais dela? Não, ela mora com a amiga. Aí saímos, não, eu não vou deixar meu namorado, coitado. Voltou lá e se jogou na grama. Eu falei, quer saber de uma coisa? Aí chegou o policial, chegou lá o cara da área. E eu falei, bom, Senhor, seja o que Deus quiser. Porque eu falei, Deus, tem misericórdia desses jovens. Depois desceram alguém lá do prédio da Flávia, com cerveja na mão, estavam ali, né? E eu fui para casa pensando. E veio bem forte no meu coração. Que é uma coisa que já está muito resolvida dentro de mim. O Senhor me deu filhos espirituais e eu quero cuidar. Quero ser mãe espiritual. Ele não me deu o filho físico. Mas eu lembrei daquela palavra, mais são os filhos da estéril do que as que geraram. Por quê? Porque é tempos difíceis, gente. Colocar filho neste mundo não é fácil. Que Jesus volte enquanto os pequenos são pequenos, porque, meu Deus do céu, essa geração está perdida. O Will fala da faculdade lá, aquele Carrefour, meu Deus do céu, eu devia fechar aquilo lá. Porque o que eles ganham de dinheiro com aquela faculdade, os jovens assinam a lista e vão beber. Ainda tirar foto aos nossos cadernos. As latinhas de cerveja. O mundo está perdido, gente, não tem mais conserto. Por isso que nós temos que acelerar, lançar semente. E não nos preocupar. Se vai vingar ou não vai. Quem sabe? Eu falei para o meu marido, amor do céu, quando estava vendo isso aqui, eu falo, Jesus sabe se eu vou vingar ou não. Será que eu vou correr esse bom combate, chegar lá na frente, vou morrer na praia? Falei, não quero isso. Porque Deus sabe quem vai subir e quem não vai. Nós temos que lançar a semente. Você vai fazer sua parte? Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo. Ele está às portas. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não é mais tempo da gente brincar de igreja. Você é a noiva de Cristo. O Senhor quer que você esteja adornada como a noiva mais linda para receber o filho dele, que é o noivo. E você só vai limpar, receber a sua veste de linho fino, sem ruga, sem mácula, se você fizer, se cumprir na tua vida os propósitos de Deus. Que o Senhor possa te despertar nesta manhã para um chamado que Ele tem para cada um de vocês. Ele não te chamou para você ficar sentado no banco. Ajude o Sandro, ajude essa equipe, ajude missões. Eu vou finalizar com isso. A minha sobrinha tem 20 anos, ela fez em dezembro. Mas ela foi para a Índia em agosto,
com 19 anos. E ela falou para o meu irmão, ela estava fazendo curso de fotografia, a faculdade de fotografia, e ela falou para o meu irmão, pai, eu quero ir para a Índia. O meu irmão sustenta um casal através da missão Adore, não sei quantos já conhecem essa missão. E o meu irmão enviou esse casal, eles já estão lá, acho que há 3 anos, e eles vieram ano passado para visitar a família, para o tempo de refrigério deles. E a Bia falou, pai, eu quero ir com eles. Meu pai, mas Bia, sim? Ah, eu vou orar. Ele falou, foi a pior coisa que eu fiz. Porque ele orou e o Senhor falou para ele, é fácil enviar o filho dos outros, né? Eu enviei o meu filho em missão por você. O meu filho morreu por você. A sua filha não vai morrer. E ela, pai, e aí, pai? Ele, tá bom, Bia, você vai. E a Bia foi. Ela é para ficar 3 meses. Ela ficou já 6 meses, vai fazer agora. Mais até. Vai fazer, não, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 7 meses. E a Bia começou a trabalhar, lá tem um orfanato. E tem uma escola que a Missão Adore formou, porque, gente, eu ouvi há muitos anos atrás, através do apóstolo Rony Chaves, que a forma de nós entrarmos nas nações é através da educação, da saúde e do esporte. E eles montaram uma escola, que até os filhos de outras famílias vão para a escola junto, e essas crianças do orfanato participam dessa escola. E quando eles voltam para o orfanato, e eles têm lá pessoas indianas, e tem 2 casais, um de Minas e esse do Sul, que são missionários da igreja do meu irmão, que cuidam da cooperativa, que ensinam costura para as mulheres, fazem bolsas, tem várias coisas. E a Bia chegou lá e começou um trabalho com as crianças. Ela falou primeiro do fruto do Espírito. Depois ela falou sobre, no final do ano, o mês de dezembro, sobre a vida de Jesus. E eles nunca tinham ouvido, ela passou um vídeo em desenho da história de Jesus. E as crianças choravam. Eu vou ver se eu passo esse vídeo para vocês. As crianças choravam de soluçar. Elas nunca tinham visto a história de Jesus daquela forma. Nunca tinham aceitado Jesus. E todos aceitaram Jesus. Foi algo lindo, 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 assim. Eu falei, Bia, como é que vai ser? Eu falei, eu já estou chorando por você e por eles, porque essas crianças vão sentir demais a tua falta. Ela falou, eu sei, tia. Só que a minha sobrinha não é missionária. E eu conversei com meu irmão na sexta-feira, que ele foi buscar a minha sobrinha, porque os missionários não vão voltar. E eu falei para ele, Flávio, como que vai ficar, né? As crianças. Aí ele falou, não, eu não sei. O apóstolo Naya, que é o presidente da Missão Adore, ele tem recrutado casal de missionários para trabalhar lá. E não tem encontrado. Gente, como é difícil isso. As crianças órfãs precisando. Eu acho que se fosse eu falava, eu não vou voltar. Eu vou ficar até Deus enviar alguém. Não temos missionários, não temos pessoas que se interessem em fazer missões. Gente, se é difícil recrutar voluntários para fazer um trabalho aqui do lado, quanto mais para ir. Mas orem por isso. Se não é o teu chamado, mas ore para Deus levantar esses servos fiéis, que vão atender o chamado de Deus, que vão se especializar. Por isso que a gente foca nas escolas, gente, aprenda. Faça alguma coisa para que no momento chamado de Deus, você possa ir. Eu falo, Deus, muitas vezes eu falo, Deus, eu queria ser solteira para ir, pelo mundo afora, fazendo o que o Senhor quiser. E eu recebi, vou terminar com mais isso. Em nome de Jesus, terminarei agora. Que oração, que oração. Falta 1 minuto. Eu recebi um vídeo, até queria ter mandado para as mulheres, mas eu
Eu desisti porque a mulher fala palavrão lá. Aí eu não mandei. Mas ela dizia assim, quando a gente é jovem, com os 20 anos, a gente almeja um monte de coisa. Fazer faculdade, ter um bom emprego, casar, ter filhos. Aí aos 30 anos, né, almejar o melhor dentro da empresa, criar os filhos, dar faculdade. Com 40 anos a gente já quer fazer uma plástica, quer melhorar, para quando chegar nos 50 não ter, né, tá mais... O marido não trocar por uma de 25, e aí ela foi dando os passos a passos, e aí a gente... E é a pura realidade. Quando a mulher chega aos 50, a cabeça dela é outra. Quando chega aos 60, ela é mais despreocupada ainda, porque ela vai rolar no chão com os netos, não está preocupada se o pneuzinho cresceu, se a ruga apareceu, se os cabelos estão brancos, não está nem aí. E muitas vezes eu falei, gente, por que a gente precisa envelhecer tanto para entender que tudo é como a gente leu lá em Eclesiastes, correr atrás do vento. A gente pode viver como a de 60, ou aos 20 anos, aos 30 anos, sem se preocupar com nada. Somente com as coisas de Deus. E Deus vai fazer. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Deus, eu quero te louvar nesta manhã. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda exaltação, de toda adoração. Pai, que o teu Espírito Santo faça com que cada vida aqui entenda a tua palavra, Pai. Não sou mestre na palavra para dar muitas explicações, muito entendimento, Senhor. Mas que teu Espírito Santo se encarregue em fazer isso por cada um aqui nesta manhã, Pai. Eu sei que hoje é o primeiro dia da semana, Deus. Eles vieram, Pai, cultuar ao Senhor, com um coração sincero. Deus, que cada um aqui possa ser os teus servos fiéis. Que nós possamos viver como filho obediente, como foi Jesus. Que não se importou com nada. Lançou as sementes. Pai, ele só ficou em Jerusalém. Mas o Senhor tem nos chamado, Pai, até os confins da terra. Eu sei que muitos aqui têm chamado. Que o Senhor venha despertar para isso, Senhor. Que o Senhor ore, levante, Pai, os intercessores para orar por missionários, Senhor. Aqueles que estarão aqui na rua, na vizinhança, nos bairros, nos municípios, no estado, no Brasil. Sabemos que o nosso Brasil também precisa, Senhor. Tantos lugares no Nordeste que não tem uma igreja, não tem nenhum semeador lançando neste campo. Pai, o Senhor entregou um campo nas mãos de cada um aqui, Deus. Que cada um, Senhor, que se alistou nesse exército, saiba que eles não têm mais volta. Ou eles decidam o mundo, ou eles decidam o Senhor. Ou eles decidam te servir, Pai. Ou não, Senhor. Ou ser o servo fiel ou infiel. Ou ser bode, cabrito ou ovelha. Senhor, nós queremos fazer cumprir o teu propósito aqui na terra. Senhor, que cada um aqui venha olhar qual é o chamado, Senhor. Se é para ir, se é para investir, se é para interceder. Deus, levanta um povo compromissado contigo, Senhor, de fazer aquilo que tu queres, Senhor. Deus, eu me coloco, Pai, nesse exército, dizendo, eis-me aqui. E que cada um aqui nesta manhã, Senhor, diante do Senhor, terá cada um seu compromisso, Senhor. Não quero constranger ninguém, meu Pai. Mas o Senhor sabe que eu oro por cada um, Senhor. Para que eles venham entender e compreender o que o Senhor quer nos dizer. Porque o teu filho está às portas. E nós precisamos abrir a nossa matraca e lançar as sementes. Porque vidas têm se perdido. Jovens que têm a força têm se perdido. O diabo tem, Senhor, lançado na bebida, Senhor, nas drogas. Que o Senhor venha resgatar, Pai.
Pai, levante aqui, Senhor, que seja por 15 minutos, intercessores que ore por este tão extenso campo. E o teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado pelo teu grandioso amor. Muito obrigado pelo Pai que puxa a nossa orelha, nos desperta para aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos chamado. Porque temos sido filhos desobedientes, Pai. Não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Mas, Pai, queremos nos alinhar para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu creio que este ministério é um campo que você possa lançar a tua semente. Eu não sei se hoje é o dia de você entregar seu dízimo, a sua oferta,